Beleza. Ah, preciso pôr aqui, né? Melhor, né? É melhor? Uhum. Que é o meu fone. Ah, eu quero, mas agora, né? Era bom, né? Daí, é fácil de... Olá, pessoal. Me ouvem bem? E aí, turma? Olá, bem-vindo. Ronald. Oh, quanto tempo, hein? Carol, Carolzinha. E aí, Ronald. Grande Ronald. Alex. Luciano Galeia. É isso aí, a turma tá entrando aí. Kiki. Grande Kiki. Boa. Bom, gente, boa tarde. A turma tá chegando aí. Obrigado pela presença. João Maurício, grande João. Fala, amigo. Vamos lá. Vamos colocar o nosso convidado aqui. Ô, Luciano, Grande Álvaro. tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Nossa, desculpe a correria aqui. A gente está terminando uma Imagina, pô. reunião, mas deu tudo certo. Você está bem? Eu tô bem, você? Tudo jóia também. Bacana. Estamos vendo a turma entrando aí. É bom ver alguns amigos, amigos de proximidade, amigos comuns, alguns amigos que são amigos de trabalho. Tava todo mundo aqui na expectativa de fazer, porque você é o novo showman de todo empreendedorismo, né? Da molecada, então, até viu o que você me mandou aqui, de 0 a 100 anos, né, que segue você, né? Estou dando risada com aquela mensagem. Para quem não sabe o que a gente está falando, teve uma pessoa que é em comum nossa, só que tem mais a idade dos nossos filhos do que nossa idade. E aí mandou assim: o tio Lu deu uma roubada na foto, porque ele tá com mais cabelo na foto do que tá hoje. A moçada não perdoa, Luciano. A internet, essa É, molecada, viu? Eles não perdoam uma vírgula. Mas grande que bom tá Israel. aqui. Que bom tá aqui falando com Também, você. cara, mais do que nunca eu queria agradecer, Álvaro. Acho que a gente tem essa facilidade hoje com a internet que acho que só foi colocado à tona em função do Covid, mas que já era algo que a gente vinha utilizando. Quem estava preparado está nadando de braçada ou está indo bem, e quem não estava está tendo que fazer, né? Eu lembro que eu vi uma mensagem esses dias dizendo que não dá mais para ser amador nesse negócio, né? Não existe mais a gambiarra digital, né? Ou você entra nesse negócio ou não, e acho que a gente já pode até entrar aqui no tema, né? Queria antes agradecer mesmo, assim, super de verdade, a sua audiência, muita gente já te conhece, possivelmente está aqui por você, e a gente está num momento que foi uma das razões da gente te convidar, Álvaro, que foi tratar do tema empreendedorismo, que está na sua veia, que é o tema que você fala com propriedade, é aquilo que você acho que faz não é de hoje, e nós vamos falar um pouco sobre isso aí durante a live. É, e acho que até por isso eu começaria não só agradecendo a sua presença aqui, para mim muito me honra, porque parte do que a gente vai falar aqui hoje, uma das razões de a gente ter convidado o Álvaro para falar, é porque ele nos inspirou para o momento que a Facility BR está vivendo, né? Uma empresa de 4 anos de consultoria, mas que a gente viu que estava na hora de se reinventar, né? De pivotar, como a molecada da startup fala, né? E a gente está aqui nesse momento não só ampliando escopo, mas entrando com tecnologia. E como o Álvaro foi um grande inspirador nesse momento, eu
até meio sem graça, né? Álvaro, você toparia fazer uma live? Tá? Porra, Luciano, claro. E eu sei que você faz de coração, porque eu vi uma que você fez com um menino aí esses dias e foi sensacional, né? Quer dizer, o moleque está querendo fazer alguma coisa diferente, te conecta, manda um DM para você. Como é o nome do menino? Acho que Lucas. Foi Luca, Lucas? que eu fiz com O ele foi Luca. Luca, Esse menino Nossa, é brilhante. brilhante, pô. O cara querendo ajudar, né? O moleque tem 19 anos, né? E É. querendo transformar o mundo. Bom, isso a gente tem em comum, né, Álvaro? Acho que a gente tem um propósito de mais do que construir negócios, mas negócios com propósito, né? Negócios que façam sentido para a nossa vida. Eu queria começar essa live dizendo da minha gratidão de ter você aqui e pedindo para que você também se apresente um pouquinho. Eu conheço já o Álvaro há algum tempo, mas pode ser que da audiência aqui, hoje já estamos com mais de 100 aqui, o Álvaro está acostumado a fazer com 1.000, né? Mas eu acho que 100 tá bom para nós aqui hoje, né, Álvaro? Que Tá, seja de... né? E quer ver? Vai crescendo. Vamos dar de Instagrammer aqui, que a turma gosta. Quanto mais coraçãozinho vocês derem aqui, e mais mandar esse Isso. aviãozinho aqui para a turma, mais esse número aí de cima vai crescendo. Boa, Mas a boa. verdade é o seguinte, Luciano, você começou tocando num ponto que eu acho importante, até mais que a minha apresentação, da gente estar aqui hoje reunido nesse canal digital chamado Instagram, chamado rede social, né? Há muito tempo atrás, há muito tempo, quando isso foi, não em anos de idade comparado com a nossa idade, mas assim, quando surgiu tudo isso, era um meio de comunicação voltado muito mais para os jovens do que para a turma mais velha. Ninguém olhava isso como um negócio, né? A princípio as pessoas começavam a se mostrar por ali, e depois veio aquela épocazinha de blogueiro do Instagram, aqueles Uhum. preconceitos criados em cima de ele é um youtuber, ele é um blogueiro, Só que o que aconteceu na migração da atenção das pessoas do meio físico para esse meio digital aqui, passou a ser um lugar que não pode mais ser negligenciado por empresas, por negócios, por executivos, por empreendedores. Por quê? Porque a atenção das pessoas veio para cá. É isso Né? aí. Antigamente, você queria atrair alguém para o teu negócio, você usava os canais de marketing tradicionais. Então, Sim. você faria um anúncio na televisão. Por quê? Porque as pessoas assistiam televisão. Você faria um Uhum. anúncio no rádio. Por quê? Porque as pessoas ouviam rádio. Você Isso. fazia um anúncio no outdoor porque a pessoa não tinha nada para fazer dirigindo o carro ou no carona ali do ônibus. Ela olhava para fora da janela, via o que acontecia e via aquele Tinha outdoor. o Você outdoor. tinha panfleto, você tinha telefone, call center, uma série de táticas de marketing para quê? Para ir atrás da atenção de cada um. É isso O que aí. aconteceu foi que tudo isso veio por água abaixo nos últimos anos, Né? principalmente nos Acabou. últimos meses. Então, isso tem deixado todo e qualquer marqueteiro, diretor de marketing, pessoas que achavam que entendiam desse assunto, de cabelo em pé. Por quê? É, Porque antes o Itaú queria atingir a tua atenção, ele ia lá, comprava aquele pacote de futebol da Globo, que tem até hoje, ou tem comprava até aqueles hoje. 30, ou comprava aqueles 30 segundos antes do Jornal Nacional, e ele te obrigava, entre aspas, a ver o que é o Itaú. Hoje em É isso aí. dia, eu duvido que alguém aqui dos 126 pessoas que estão assistindo siga o Banco Itaú no Instagram. O Banco Isso aí. Itaú é desesperado para que você o siga no Instagram e você fala, eu quero gente que me produza conteúdo, que os preços de É, outdoors para baixo. Não isso sei se aí. vocês perceberam, o comercial da Rede Globo está parecendo o SBT de 5 anos atrás. Eles promovem os próprios programas, porque não tem mais anunciante. Quem que É. assiste hoje 30 minutos ou 1 hora de televisão aberta? Quem que Nada. lê? Quem que lê uma revista Veja? Quando eu era criança, a revista Veja chegava em casa era dessa grossura. Hoje em dia é assim, né? É, O Estado de São Paulo, mesma coisa. Quem que lê um jornal impresso hoje, de cabo a é. rabo? Não existe mais. Agora, se cada um aqui pegar o Instagram e ver quanto tempo, pegar o seu celular e ver quanto tempo você usa do teu dia olhando uma mídia como essa, É isso aí. você vai ter exatamente a atenção de quem você quer, na hora que você quer,
para passar aquilo que você deseja passar e que o outro queira ouvir. Então, É, isso aqui não é mais questão de ser blogueiro ou não ser blogueiro. é, Se você tem um negócio e ele não é um negócio na internet e em redes sociais, grandes chances de você ser comido em market share ao longo do tempo por quem tem. Porque a atenção das é. pessoas está aqui, não adianta lutar contra. É, eu acho que você nunca, você é um pouquinho não, você é mais jovem do que eu, mas eu acho que a gente nunca imaginava, e você quando começou a estudar, que empreendedorismo podia ser através disso ou desta forma, né? É, eu sei um pouco da sua história, mas por isso que eu falei, era mais para que as pessoas soubessem o quanto o empreendedorismo está no seu DNA. Você é filho de um executivo, né? O seu pai era executivo de uma grande multinacional, inclusive tem o mesmo nome, né? Álvaro Choquer. É Choquer ou Chocair, hein? Eu já vi falando dos dois. Se você perguntasse para minha avó, Luciano, minha avó era libanesa, Nazira era o nome Ah, dela, ela fala que é Shair, que não é nem Chocair nem nossa. Choquer. Mas eu fico imaginando ela descendo do navio, ou qualquer outro libanês, ou qualquer outro imigrante, e É, recebendo o cara do cartório ali, o cara do cartório recebendo e perguntando algo que você não entendia, e ela falava o nome. Então escreveu-se Schocair, e a gente sempre falou na tá, nossa família Chocair. Mas tá bom. Então, é eu libanês. vi algumas lives que eu acompanhei de sua, a turma chamava de Chocair e eu sempre chamei de Choquer, né? É. Então virou Chocair agora. Me fala um pouco disso, né? Desde quando? Você nasceu no Canadá, porque exatamente seu pai estava lá, né? Conta um pouco disso e quando que isso entrou dentro da sua vida. Acho que o mais importante acho que é isso, né? Quando que empreendedorismo te inspirou, porque eu vejo, e você, de verdade, né? Você é referência de gente de 9, 10 anos até adulto, grande, senhor de idade, né? Ou seja, as pessoas te seguem, você conseguiu através desse canal principalmente com que tivesse essa pluralidade de audiência, e você fala disso com naturalidade, essa naturalidade que nós estamos falando aqui, que é a que eu acredito, porque ela é verdadeira, né? Ela mostra quem a gente é de verdade. Fala um pouco quando é que isso entrou na tua vida, porque eu sei que deve ter sido desde pequenininho. Não, empreendedorismo não foi desde pequeno, não. Eu sempre gostei, sempre fui um cara que gostei de números. Eu nasci no Canadá, mas nasci pelo fato do meu pai estar fazendo um MBA lá em Montreal. Acabei nascendo e vim com 2 anos para cá de volta. Na minha casa, o exemplo que eu sempre tive do meu pai foi não do lado de empreendedorismo, foi do lado de alguém que fez carreira, né? Meu pai fez 27 anos de Rodia, uma companhia multinacional francesa, começou lá embaixo, se aposentou como presidente da América Latina da Rodia, tirando a parte do Brasil, foi uma carreira super bonita, e ao longo da minha vida inteira eu vi meu pai sair de casa às 6 horas da manhã, chegar às 9 da noite, e tenho o máximo respeito por tudo isso, porque foi isso que deu oportunidade da gente ter as oportunidades que a gente teve em casa, tanto para mim como Tá. para minhas irmãs. Então foi importantíssimo esse caminho. A empreendedora na minha casa é minha mãe, na, na minha, É, na minha casa dos meus pais, né? é, Minha mãe é professora formada, mas ela sempre foi costureira. E tá. ela sempre teve loja em shopping de cama, mesa, banho, e tinha uma confecção, várias costureiras produzindo. Ela que foi a grande empreendedora, e depois, quando eles se mudaram para a Argentina, em 98, Tá. e oito, e ficaram 6 anos lá, ela fechou a loja e não tem mais, mas até hoje eu vejo minha mãe ainda fazendo coisa. É, mas sabe, Luciano, eu acho que esse negócio de ou seguir carreira ou empreender, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Ca- Cada um, cada um na vida tem um sonho, né? E às vezes o seu sonho passa pelo sonho de alguém. E não tem problema Isso. nenhum quanto a isso, né? Poxa, eu gosto muito de carro. Meu sonho é ser mecânico da Mercedes e trabalhar na manutenção de um carro de Fórmula 1, no circuito de Fórmula 1. Cara, o seu sonho passa pela Mercedes, passa pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, passa por uma série de organizações e você pode chegar lá E que ele através seja de uma empresa de empreendedor, alguém. Não, que ele ele vai seja ser. empreendedor dentro desse negócio, quer dizer, né, Ou não é nem empreender, empreendedor, ele vai ser funcionário mesmo, mas não tem problema isso. nenhum. E não tem Tá tudo bem, problema. né? Tá tudo bem, ele está seguindo aquilo que está dentro dele. Por outro Isso aí. lado, tem pessoas que têm o sonho de fazer algo por si só.
O que a gente não pode? A gente não pode abrir mão dos nossos sonhos porque alguém falou alguma coisa ou alguém está segurando Perfeito. diferente, né? Não tem certo e errado, né? Comigo aconteceu um fato, eu conto às vezes essa história. Eu tive a oportunidade de o primeiro pedido de emprego que eu fiz, que foi na Companhia Suzano de Papel e Celulose, um fax, em 1998, pedindo uma vaga Nossa. que estava anunciada lá na GV, quando eu fazia administração. Eu fui Israel, depois a chamado. gente explica para você o que é fax, tá? Você não sabe o que é fax, depois a gente Não explica. sabe mesmo, é isso mesmo. E estava lá no quadro de estágio, eu mandei o fax de manhã, à tarde fui chamado para uma entrevista, isso era uma segunda-feira, na terça eu fui na entrevista, e na quarta-feira eu estava contratado para ser estagiário na área financeira da Companhia Suzano. E tem uma história que para mim é emblemática, eu repito ela algumas vezes. Eu trabalhava na área financeira e o meu chefe, que era o Canato, respondia direto para o seu Leon Pfeffer. O seu Leon era o dono da Suzano, quem criou a Suzano e chegou imigrante também, juntando papel na rua e criou o império que a Suzano é. E o seu Leon, na época, tinha 92 anos. 92, 91, não me lembro exatamente, ou 93, mas acima de 90. E ele assinava todos os cheques acima de 10 mil reais na Suzano. E eu era um office boy lá dentro da Suzano, eu levava às vezes o cheque para o seu Leon assinar, a turma levava, tinha lá um revezamento, até que um dia o seu Leon faltou 3 dias na Suzano, porque ficou doente, e tudo acima de 10 mil reais ficou represado, então eu tinha que dar explicação para o fornecedor que não estava recebendo, que o seu Leon não estava, e como pode uma companhia não assinar tal. E quando chegou, eu lembro do meu chefe contar uma história, que ele foi bater lá na porta do seu Leon para falar, seu Leon, é melhor o senhor ter diminuir a alçada, aumentar a alçada que seja só para o senhor, ou ter um representante. O que o senhor acha do seu Max? Estamos falando do Max Pfeffer, que dá nome ao túnel aqui da Avenida 9 de Julho, né, que na época tinha 70, 71, era filho dele, trabalhava lá também. O que você acha do senhor Max assinar os cheques aí para o senhor quando o senhor não tiver? E diz o Canato que ele olhou para o Canato assim e falou assim, olha, esse menino tem muito que aprender. 70 anos. Quando eu ouvi aquela história, imagina, eu tinha 19. 19 para 20. Primeiro emprego. Eu falei assim, nós estamos numa companhia que tem sei lá quantos mil funcionários. É um império. Você tem o número 2 da companhia sem poder assinar cheque acima de 10 mil reais, sendo que é filho do dono. Então, se o filho quando que eu vou 70, chegar lá? Você fala, quando que vai ser a minha vez mesmo? Vou chegar que hora? Eu acho que aconteceu alguma coisa dentro de mim naquele dia que me deu um estalo, que eu falei assim, puxa, eu não sei se eu quero trabalhar para alguém. Acho que eu queria ter a minha empresa, acho que eu queria... E quando você tem 19 anos, você acha que você sabe tudo, que você pode tudo, que você não precisa dormir, que você não precisa comer, que você tem um ideal a defender, né? Então, essa audácia um pouco da juventude me trouxe a possibilidade de criar uma empresa. Uma que foi ridiculamente ruim, que nunca conseguiu emitir uma nota fiscal, que foi uma empresa de orientação vocacional, e outra logo em seguida, que foi o Chem Hunter, que foi um B2B no setor químico, que teve a sorte de pegar um vento de cauda aí chamado .com, internet, estamos falando de 99 e 2000, e a gente acabou com 22 anos na época, não fui só eu, foi eu e mais 3, acabamos vendendo o Chem Hunter.com para um grupo de investidores a um valor que sinceramente, eu não esperava ver com 20 e pouquinhos anos de idade. Mas isso me tirou uma amarra que as pessoas podem ter, me deu uma confiança para ter negócios e errar muito e acertar muito. Então, essa foi um pouco da minha vida, assim, minha trajetória. Eu tenho uma história bacana só para complementar e, na verdade, falar. Quando eu estava na ABB, meu primeiro emprego, 4 anos, prêmio destaque, enfim, e eu resolvi falar que eu queria crescer. Ele falou, menino, eu cheguei aqui em 10 anos, falei para o meu chefe, não japonês. Ele falou, você está com 4. Eu falei, não, mas 4 é bastante. Ele falou, espera, calma, que não tem nem a posição de coordenador entre eu e você. Ele era gerente, né? Eu falei, foi a hora que eu também saquei, fui, e aí eu fui trabalhar na Arthur Andersen. Em 3 meses eu perdi meu emprego, meu chefe falando assim,
Eu vou te mandar embora porque você falou da jovialidade, né? A gente acha que, e é um bom exemplo para a molecada que está assistindo, às vezes até para a gente mesmo refletir sobre isso, né? Muita vontade, pouca experiência. Eu estava numa empresa de auditoria e consultoria que secretária de diretor mandava mais do que o diretor, né? E aí o meu chefe falou assim: você tem 3 meses aqui, eu tô te mandando embora porque o presidente falou que você está parecendo empregada na casa dele, que está com 3 meses de casa e está querendo mandar na esposa. Puta. Meu primeiro emprego, perdi o emprego, né? Mas a maior lição da minha vida, baixei o nariz, falei, eu não sei nada, preciso aprender, e aí a próxima eu tive que levantar o nariz, né? Queria falar um pouquinho da sua, eu acho que tem um tema do empreendedorismo que você tem hoje 3 empresas de impacto, né, que você chama de Impact Investing, né, são investimentos de impacto que você acredita e que você investe, um deles no segmento de saúde. Eu queria explorar um pouquinho o que você tem no tema de energia, porque é um tema comum no meu ambiente de trabalho, né? Ou seja, a gente tem bastante gente do corporate real estate, onde energia é um ponto importante, né? E você tem uma empresa de energia. E um outro aspecto que a gente fala mais para o final, que é na área de educação, né? Mas queria que você explorasse um pouco com a gente o que você acredita e o que é tendência. Você investe hoje numa empresa de energia solar, né? Você acha que isso é tendência, isso é moda, isso veio para ficar, valores, custos? Como é que você está vendo isso? Bom, os nossos investimentos que a gente chama de investimento de impacto, a verdade a gente de 2011 para cá, e olhando assim, puxa, às vezes eu olho lá o nosso começo de carreira, vejo a nossa carteira de ações lá no comecinho, puxa, eu olho para trás, não com muito orgulho, não, eu falo, poxa, a gente teve uma companhia, a gente já foi acionista de companhia de armas em 2002, a gente foi acionista da Forjas Taurus, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, jamais passaria nem perto hoje. A gente tinha a Eternit, que fabricava coisa de amianto na época. A gente tinha empresa de indústria da bebida alcoólica. Hoje eu olho e falo, puxa vida, mas tem tantas outras oportunidades, não é o que faz ressonância dentro de mim. Mas eu também eu não me orgulho, mas também não tenho vergonha. Era o que você reconhecia na época, imagina, faz parte, né? E não tem nada de errado Isso. nisso. Você pode se tornar acionista dessas empresas hoje e nos considerar. Mas de 2009, 10 para cá, a gente começou a ganhar um conceito que o lucro ele deve ser muito maior do que o econômico, né? Tá. Se a gente vive numa sociedade, é importante que a gente comece a olhar empresas com tudo que uma empresa pode prover, inclusive o lucro. Então, nós tomamos uma decisão de que a gente gostaria muito de ter o pilar da rentabilidade financeira como assunto número 1 de qualquer investimento que a gente fizesse. No entanto, que o output, o resultado da operação daquela empresa, deixasse algum legado positivo, ou para a sociedade ou para o meio ambiente. Por isso a nossa segmentação nesses 3 setores. Por isso energia renovável, por isso saúde, por isso educação. Por quê? Porque a gente acredita que o que essas empresas geram é muito mais do que o lucro econômico, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que rentabilidade sobre o capital investido. A gente está falando de melhorar a matriz energética brasileira, a gente está falando de melhorar a saúde bucal das pessoas, a gente está falando em promover elementos para as pessoas mudarem se elas quiserem mudar através da educação. Então, esse é um pouco do mote aqui da Quebec, é um pouco do mote dos nossos investimentos, e a GD Solar, que é hoje a maior empresa de geração distribuída fotovoltaica do país, ela não é diferente. A gente acredita que ao colocarmos mais peso na área renovável da nossa matriz energética, a gente está contribuindo com o país e com a sociedade. Se eu acho que é moda, não acho que é moda, acho que é uma tendência que veio para ficar. Eu, sinceramente, não acredito no Brasil construindo uma outra Belo Monte. Também não. Não tem espaço para isso. Não tem espaço regulatório, não tem espaço ambiental, não tem espaço nem de aceitação popular para um negócio Não, desse. eu vi uma curva assim que me surpreendeu, parece o pico do Covid, né? Ou seja, o preço, a quantidade de uso da energia solar no Brasil, mas no mundo, ela subiu de uma forma exponencial.
e obviamente os preços reduziu e uma coisa levou a outra, né? Quanto mais consumo, mais o preço baixa, isso gera... Eu vi também uma coisa, eu não sei como é que se vocês nem entram nisso, mas se é realmente um assunto importante, o tema de armazenamento de energia solar, né? Porque parece que essa é a grande sacada do universo, né? Hoje, eu vi até uma palestra esses dias de alguém falando de futuro, falou, o cara que inventar uma bateria viável economicamente, ele pode ser o novo Bill Gates, o novo dono do Google. É isso mesmo? Quer dizer, o problema hoje, gerar energia é o negócio resolvido, mas armazenar não, é isso, Álvaro? Gerar é muito fácil. A turma fala, como que é a pessoal, né? execução do parque solar? Você tira, igual, olha, é exatamente igual aquelas calculadoras com a célula fotovoltaica. Você liga assim, já está funcionando, né? A placa, você tira ela da caixa, ela já está teoricamente funcionando. Não tem muito o que fazer. Claro que tem inversor, tem estrutura metálica, tem que conectar lá no linhão, etc. Mas aquilo está funcionando, não é que você precisa torcer para rodar. Aquilo funciona por si só. A execução é por si só. Então, a bateria realmente vai ser um elemento importante para frente. Não tem nada hoje que simplesmente resolva o problema a um custo plausível, mas é algo que o mundo inteiro está procurando, né? Agora, mais importante, Luciano, eu acho legal ser renovável, acho legal ser eco-friendly, acho legal ser tendência, mas precisa parar a conta financeiramente. Esse é o principal, entendeu? Não adianta você querer conquistar o cara lá, botar um negócio solar na casa dele, nem é o nosso caso são usinas solares, né? Isso. De até 5 megawatts, mas precisa parar de pé. A gente não pode buscar o cara pelo quanto ele é amigo da natureza, não é isso que a gente quer. A gente quer que seja razoavelmente financeiro e amigo da natureza. Se a gente conseguir ter essas duas variáveis em conjunto, a gente vai tirar aquela bandeira de defensor das minorias ou da baleia no interior do oceano, da costa japonesa, sabe? E vamos falar, olha, isso aqui é economicamente viável. É moderno e, principalmente, vai em acordo à construção de um mundo melhor. Puxa, legal. Temos tudo isso aparado, temos um negócio de futuro. Não temos aparado, pode ser que você esteja em xeque daqui a pouco. A gente fala da sustentabilidade. Não, e o tema sustentabilidade, né, Álvaro, ele vem sendo muito confundido ultimamente, que a turma vê como meio ambiente. Meio ambiente é um dos aspectos, né? Ou seja, ambientalmente, o renovável. Tem um aspecto que você já citou, né? Não vou repetir, o financeiro, porque para ele ser sustentável, ele precisa ser economicamente viável, né? E ele precisa, obviamente, parar de pé. Então, acho que, obviamente, a gente vem viabilizando. Eu vou puxar o terceiro tema que eu acho que é importante a gente falar, porque principalmente no pós-Covid, a tecnologia é algo que a gente já sabe que é um caminho sem volta. Como eu disse no início, não vai ter mais gambiarra digital, nós vamos ter que, de verdade, entrar nesse negócio. Como que você está vendo tecnologia sobre o aspecto o mais amplo que você puder, e se você quiser dar bons exemplos ou alguns exemplos do que isso de fato impacta na vida das pessoas. Já que nós estamos falando de impacto, né, a gente também, quando decidiu, e aí eu vou fazer um suspensezinho, né, logo depois que acabar a live, Álvaro, nós vamos estar lançando uma nova marca da Facility BR. Ela vai desaparecer assim que acabar a live, ela sobe, né? Então a gente está mudando Facility BR por uma nova marca, que eu não vou falar qual mas é uma marca simples para contar uma nova história, né? Você me ensinou muito durante as suas lives o quanto é importante ter uma história com propósito. E a gente tem uma, e a gente quer contar para o mundo isso, né? Exatamente. E a gente viu que tecnologia, Álvaro, e eu queria ouvir muito sua opinião, ela é um meio para as coisas acontecerem. Mas hoje ela tomou uma proporção como meio que as pessoas vão buscar isto para comprar. Eu quero comprar um software, eu quero comprar tecnologia, né? Eu quero... Fala oi aí, não sei quem é. Não, é a turma saindo aqui. A gente, na verdade, quer muito que as pessoas, quando a gente vai fazer os processos nossos de consultoria, a turma pede, Luciano,
O Álvaro foi da TV Globo, meu sócio, né, também Álvaro, trabalhou na TV Globo, no Google, então eles acham que a gente tem a ver com tecnologia, e fala, meu, qual que é a tecnologia tal? Eu falo, o que você precisa? Porque de verdade pode continuar fazendo no Excel. Muitas das coisas que as pessoas estão fazendo e buscando novas tecnologias, muitas vezes, se o processo está torto, a gente percebe o seguinte, né? Entra uma coisa, o software processa volumes de dados e transforma em outras coisas, no caso, por exemplo, de um software, né? E a gente vê muito erro filosófico até nesse aspecto de a pessoa quer comprar software, só que ela mata o projeto porque ela não soube nem pedir o que ela quer, né? Como que é isso? Você vê isso também? Como que você está vendo tecnologia nesse parâmetro? Não só sobre a visão do pós-Covid, que a gente sabe que isso ganhou uma escala que tende a ser exponencial, mas isso pode continuar acontecendo, as pessoas usarem mal tecnologia? Não, sem dúvida alguma. Você está me ouvindo bem? Não, acho que acabou meu fone de ouvido aqui. Você está... Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Boa. Tô. Tá bom, então nem Tá vou no pegar Viva a Voz aqui. Ótimo. O que eu vejo? O Covid, pós-Covid, acho que o Covid só acelerou a disponibilização da tecnologia para alguma parte da população, né? As instituições envelheceram muito. A gente estava falando, poxa, quanto tempo você demorou para perceber que você não teria a chance de galgar posições mais rápidas ou de alguém confiar em você? Por quê? Primeiro porque as grandes instituições, qualquer instituição, Luciano, qualquer, pode ser uma empresa, pode ser uma organização não governamental, elas envelhecem sem perceber que envelhecem, né? Concordo. É difícil você saber a hora de largar o osso. É difícil você saber a hora de passar para frente, né? Uhum. O Amador Aguiar no Bradesco, ele ia aumentando o nível de idade até quando podia. Quando ele viu que não dava mais, ele criou a posição de presidente do conselho de não sei o quê para ter ainda aquela posição, né? Quando você tem, eu vejo muito o pai que se transforma em avô. Não é o meu caso, mas eu observo muito. Ele sai de cena. Ele aprende a sair de cena e deixa o filho dele ser pai, deixa o neto ser criança, e o avô ele observa, ele dá a dica na hora certa, ele vai lá e chama, fala, sabe isso aí que você está tentando, você está nervoso? Calma. E é difícil nas organizações o pai virar avô, ele não aceita, ele ainda acha que ele faz aquilo melhor. Ele acha que uma fórmula que ele inventou de processo 10, 20 anos atrás, ela deve ser a mesma tocada hoje. E ele se coloca sempre acima ali da chaminé, não deixa ninguém subir, não deixa ninguém com medo danado de que o que vem depois vá ultrapassá-lo. Isso é muito comum em qualquer organização. Em qualquer organização, as empresas não são diferentes. Não é diferente. Quando vem a tecnologia, quando você embute a tecnologia, o cara que é antigo ficou para trás. Uhum. Por quê? Porque ele não tem a disponibilidade de tempo para aprender com o que está vindo de novo. Então, a primeira sensação que ele tem é de refutar aquilo. Olha, não me apresenta isso porque está fora do meu grau de conhecimento aqui. Não é uma perna boa de eu chutar e eu vou puxar para a minha perna boa sempre. Eu não quero que isso seja nem parte aqui do nosso dia a dia, porque eu vou perder na discussão para você. É igual a gente falar de esportes com a moçada de 14 anos que joga videogame todo dia. A gente vai perder. Diferente da gente se a gente for discutir matriz energética ou cirurgia, que são coisas que vêm há anos e anos e anos, né? Então, o primeiro ponto de uso mal da tecnologia não é o uso dela, é negligenciar a existência dela. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Ótima analogia. Isso aqui, chamado Instagram, é um exemplo disso. Sim. Quando eu vejo o cara falando, não, eu não tenho no Instagram porque eu não gosto de postar foto de comida, eu falo, poxa, acho que não dá nem para começar a conversar, porque... Não dá. Tá tão preso, tá fora mesmo do Instagram. Mini conceito que você tem a respeito disso, que imagina, nós vamos precisar de 2 dias para você chegar num nível que dá para bater um papo do que você pode extrair disso, né? Então, o primeiro ponto é negligenciar. Segundo ponto, você tem uma gama de diversidade de ferramentas, software e hardware.
você tem que saber qual é melhor aquela para atingir o teu objetivo. Então, a tecnologia, você bem colocou, ela vem como meio para você chegar em algum lugar. Primeiro ponto é Sim. saber onde você quer chegar. Segundo, o que realmente você vai usar para te acelerar o caminho, deixar a estrada mais pavimentada para você chegar onde você quer chegar. Então, de novo, Tá. eu vejo menos como certo e errado, mais como você se colocar na condição de aprender com tudo que está acontecendo. Porque está acontecendo muito, muito rápido. A gente está É, falando aqui, o TikTok está ultrapassando o Instagram. é Já está louco, muito ultrapassando. louco. Aí você fala assim, mas você está falando de Instagram, Álvaro? Eu estou falando de ferramentas disponíveis. Isso Quantas aí. pessoas você conhece que aprenderam a usar o Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams, o Hangout, o Blue Jeans, o Webex da Cisco nos últimos 40, 50 dias? Eu Infinitas. tive, não, Agora, tinha uma senhora de 92 anos. o que fez essas pessoas virem para cá? Isso tudo eram ferramentas disponíveis. Eu usava no meu dia a dia, antes de Covid. Sim, E os outros não. Por quê? Porque agora surgiu a necessidade disso. Então, ou o cara aprende ou o cara vai ficar em casa sozinho. é isso aí. Então, a necessidade também ajuda a empurrar a tecnologia para frente. É assim que eu vejo. Não, e você falou, tocou num ponto que eu ia dar palestra em alguns lugares, ou mesmo, né, falando de facilities, né, da minha atividade, e às vezes eu tirava uma foto, né, e fazia um selfie e tal, e mandava para minha filha, falava, pai, pelo amor de Deus, isso é coisa de velho. Ela falava, filha, a turma gosta. Ela falou assim, pai, é ridículo, você é velho, pai. Aí eu falo assim, mas como é que eu fico moderno? Ele falou, não tenta fazer, porque vai ficar ruim de qualquer jeito, né? E aí eu vejo hoje, a gente tem que muito ouvir elas mesmo, nesse sentido, né? Eu estou falando porque eu tenho duas filhas, você tem os seus meninos, eu fico vendo às vezes, quer dizer, você já está muito dentro, eu acho que estou um pouco dentro, mas quando eu vejo elas fazendo TikTok, ou quando eu vejo, vou dizer, mais do que estar nesse negócio, é fazer na velocidade que elas fazem e produzem coisas que talvez, na época que o Álvaro, meu sócio, trabalhou na TV Globo, precisava de câmera profissional, infraestrutura. Cara, elas estão fazendo um vídeo aqui altíssima qualidade com celular. É isso. E é impressionante o quanto isso impacta. Né? A minha esposa tem um negócio também que tem apelo no Instagram. A Isabela gravou para ela aqui rapidinho. Mas rapidinho assim, grava isso, grava aquilo, monta, faz, bota a música, mãe, tá pronto. A hora que eu fui olhar, eu falei assim, filha, quanto tempo? Você levou? Não, demorou, acho que uma meia hora. Eu falei, você tá de sacanagem. Porque, e a Thaís falou, eu sempre posto coisas. Este vídeo gerou um aumento de, sei lá, 1000 vezes mais gente que visualizou do que uma imagem, né? Então isso também tem a ver com com as pessoas que têm um apelo do visual hoje, né, Álvaro? Tanto que a live, olha, ó, batemos 225, cara. Pô, tô feliz pra caramba. Vamos A que nossa vamos. primeira live que eu fiz com o meu sócio, que é Álvaro também, bateu 50, sei lá, mas ficou numa média de 30, eu tava feliz, porque as meninas que auxiliam a gente aqui falaram, ó, vai devagar, porque a primeira não vai ter ninguém, vai ter seu pai, sua mãe. Na Pô, já terceira, fiquei você chama o feliz. terceiro Álvaro. Chama o Álvaro Garneiro que você vai ultrapassar. Pô, caí, ia ser top. Os Álvaros estão te dando sorte. Ô Álvaro, eu queria falar também nem falar, né, mas ouvir de você um pouquinho, o que você está vendo. A gente está falando para um público aqui que é um pouco meu e seu, né, no sentido de empreendedorismo mais ligado a você, mas na verdade mais focado aqui na área de corporate real estate nosso, né, que é onde a gente está militando. Mas o que você vê de grandes tendências de negócio, né? Quando a gente resolveu pivotar, tecnologia é um drive muito grande, muito forte. A gente tem hoje muitas outras coisas, né, que estão circundando, e eu ouvi muito você falar isso durante algumas lives, né? Faça alguma coisa, mas nicha, né? Não seja tão aberto, foque mais, seja o melhor naquilo. O que você vê? É difícil, eu sei que a resposta é difícil, mas como você tem conversado com muita gente, tem lido muito, o que você vê que realmente são coisas que assim veio para ficar e não tem como mudar,
obviamente sem ser a tecnologia, que essa a gente está vendo que é o meio que não tem como a gente sair, né? Bom, primeiro é o digital, vou bater nessa tecla de novo porque eu acho fundamental. O digital veio para ficar, não tem mais volta. Isso daí, Concordo. goste, não goste, queira você tá, não queira tá. Se seu pai achar bom ou achar ruim, esquece. Isso aqui não muda mais. Só olhar as crianças e ver como é que elas se portam, você vai ver que não tem mais jeito. Ela conversa com um cara a 2 metros de distância por WhatsApp, né? É isso aí. Estou numa sala de aula, mandando WhatsApp um para o outro ali. Então não tem isso. Não vale a pena Já nem foi. nem explicar. Segundo ponto que eu vejo importante é assim: a gente está vivendo uma fase de mudança de propriedade para uso. Né? Eu sou da época, e você também, que o sonho, quando você fazia 18 anos, era ter um carro. Poxa, Perfeito. é muito ter um carro. Eu brinco que a minha carteira de motorista ninguém bate. Eu tenho 12 dias entre o dia que eu fiz 18 anos e o dia da minha carteira de motorista. Que eu peguei mesmo. Ou seja, você estava no dia seguinte ou no dia Já que você fez lá, aniversário, você já estava. Fui lá fazer uma aula, já sabia dirigir, fui lá e fiz, e é o tempo do Detran entregar, né? Hoje em dia, se você perguntar para um rapaz ou para uma moça se ela quer um carro, ou ele quer um carro, e ter que pagar IPVA, gasolina, pneu, manutenção, revisão, etc. Ou, se ele quer Uber infinito, ele vai escolher Uber infinito. O preço do carro em Uber, poxa, vai Uber bastante. Antigamente, uma família, depois que ela alçava o sonho da casa própria, o sonho deles era ter ou uma casa de praia, um apartamento na praia, ou uma casa de campo. Isso era o sonho da família comum, né? Hoje em dia, as pessoas param para pensar. E se oferecesse para ela aquele valor em Airbnb, talvez ela pegasse aquele valor em Airbnb. Porque fica com o dinheiro para ela, não tem que se descapitalizar e usa, e não precisa ir para um lugar só. Você vai para Paris, você vai para Nova York, você vai para Roma, você vai para qualquer lugar e não precisa estar fadado a ter que ir para o Boqueirão, né? Então, eu acho que essa mudança de propriedade para uso, para experiência, ela também é um caminho sem volta. Então, se tivesse que falar um setor que crescerá demais, economia compartilhada. E aí, se quiser entrar em facilities, eu acho que, apesar da situação do WeWork, apesar do mercado ter ido para baixo, tudo, eu acho que cada vez mais a gente vai ter o conceito de Anywhere Office. Eu posso ter um office na minha casa, posso ter na minha casa de campo, posso ter um escritório volante, posso ter dentro do Starbucks, né? Então, economia compartilhada dá para pensar muito, muito, muito. Hoje no MBA Fora de Hora do Além da Facul, o Bernardinho entrevistou uma mulher chamada Bel Braga. Ela faz Bowl Bags, uma companhia chamada Bowl Bags. Ela aluga, Lu, vestido, roupa, bolsa, relógio, cinto, encharpe, Caraca. tudo. Por quê? Porque você sabe que a mulher não vai vestir 2 vezes a mesma roupa em 2 festas com a mesma sociedade de pessoas. Então, para que você vai gastar o dinheirão em tudo isso se você tem a oportunidade e até com o apelo de eco-friendly, de consumo responsável, ou dá o nome que quiser, porque tem gente que faz isso porque não tem dinheiro mesmo, né? Mas você está dando a oportunidade de prover a experiência de usar aquilo, e estou pegando um negócio ultra supérfluo, hein? A experiência de usar aquilo sem ter que se descapitalizar para aquilo. Então, eu vejo isso como muito natural, então é importante. Outra coisa que eu acho que veio para ficar, a gente a vida inteira, ou pelo menos os últimos 30 anos, aprendeu que esporte é uma coisa importante. Então, você tem aula de judô, futebol, natação, etc. O mercado de esportes, o mercado de jogos, de computador, videogame, etc., vai superar o mercado de esportes muito em breve. Muito em breve. Esse é um Cara, já tem na SPN, né? Programa de game. Ao invés de você assistir um jogo da NBA, você assiste um jogo de futebol, do FIFA. Do FIFA. Vende na hora. Se você abre aqui evento de competição esportiva de jogo eletrônico, vende em 1 minuto, tudo. Isso é impressionante. Né? É um mercado que também dificilmente volta. E tem mercados
que naturalmente, além de tecnologia, mas você tem mercados como saúde, através do envelhecimento da população, acho que você Eita, inverteu o lado da sua mudei. câmera, Aí, pronto, mexendo aqui. pelo envelhecimento da população, pela necessidade de bem-estar. Eu acho que o mercado de saúde é um mercado que dificilmente você vai Sim, errar. Você fazer um trabalho bom, de qualidade, voltado para o longo prazo, é um mercado bastante favorável, sabendo jogar esse jogo, né? Claro que escala e tecnologia são dois elementos importantes aí é. nesse setor, mas eu vejo esses como sendo os bons setores do mercado como um todo. O que anima a gente é que tudo que você falou, tirando saúde, mas eu acho que o fato da gente, no nosso meio, né, a gente está falando de cuidar de prédio, workspace e facilities, na verdade, prédio desde a concepção, né, projeto, obra, e a gente constrói algo para alguém usar no futuro, e esse usar significa alguém para operar isso, né, para cuidar disso, e é um pouco do que a gente faz na área de facilities. E a gente fala do workspace, que hoje já não é mais ter um ambiente legal para trabalhar, né? O Álvaro, de novo, né, citando o Álvaro que foi do Google, ninguém trabalha no Google só porque o Google é legal, porque aquele espaço é muito bacana para aquele público, e ele é motivo de atração e retenção das pessoas, né? E eu acho que esse ponto, né, que você citou alguns dos itens, né, que também a gente fala, você citou aí alguns grandes players de coworking. A gente acha também isso, quer dizer, tem gente que já está vendendo o próprio espaço ocioso dentro da empresa para outras fazerem eventos ou usar o seu auditório, ou seja, a gente vai ter realmente essa questão do compartilhamento, não sei o quanto de maturidade nós já temos, acho que ainda não temos, né? Para isso entrar no mundo corporativo, né? Eu abrir as portas da minha empresa para poder uma outra empresa fazer um evento aqui dentro. Não sei, ou um evento, ou às vezes usar a própria estação de trabalho mesmo, enfim. Mas a gente vê, até porque se as pessoas estão trabalhando em casa ou o Anywhere Office, né, como você mesmo citou, a preocupação nossa agora que cuidamos dos espaços, né, o tal do workspace, ele vai sair das fronteiras da nossa empresa, né? Ele está indo para casa das pessoas. Eu quero saber se ela está usando uma cadeira ergonômica, se ela está usando e ela está com um equipamento adequado. Ao mesmo tempo tem que manter sigilo e privacidade, ou seja, tem que ter segurança da informação. Então a gente também compactua um pouco do seu pensamento, né? Eu queria, a gente já está com quase 15 minutinhos, eu fico sempre olhando no tempo, porque o Instagram ele é legal, mas ele é cruel, né? Dá 1 hora, ele acaba essa live aqui, né? Queria falar um pouquinho Ele de é algo legal, que viu? também... Temos que agradecer o Zuckerberg, viu? O Nossa, Roberto olha, Marinho ou o Boni jamais dariam 1 hora para a gente falar. Aliás, eles não olha, dariam 1 segundo. E o Zuckerberg dá o quanto você quiser, não, até uma ele hora, daria, uma boa. ele daria, mas ele cobraria o que eu não Ah, consegui bom, pagar na de vida, né? graça eu tô falando, A turma reclama, fala, o Instagram está comprometendo a minha divulgação orgânica. Pô, Eu falo, cara, agradece, você está tendo divulgação orgânica de graça, você está reclamando do quê? Do quê? reza para ele não começar a cobrar por essas É lives, né? isso, é isso. Tudo isso começa na educação. Eu acho que você não precisa nem chover no molhado ou falar o óbvio, o quanto que esse investimento de impacto mais recente de vocês, ele é algo que desde o começo, quando você me contou essa história no seu escritório, lembra? Ainda era um projeto, era um PDF, era um PowerPoint, e eu lembro que eu fiquei encantado. Queria que você falasse um pouco, porque só a história da Link, né, da Link School of Business, que é uma escola de empreendedorismo, ela já é um grande exemplo, independente de você ser o sócio fundador, eu acredito, eu penso que você pode compartilhar a origem disso, a causa disso, o que te motivou a isso, que é bastante inspirador, né? Então, queria que você contasse um pouquinho e depois a gente fecha aí com algumas considerações. Legal. Bom, a história da Link nasceu há muito tempo, Luciano. A gente tem aqui, desde a época da Tarpon, né, a gente sempre não, de 2006 para frente, a gente teve os fundos de investimento, os fundos de universidades americanas, como investidores nossos aqui, né? Desde a Universidade de Stanford, Universidade de Chicago, Universidade de Duke, universidades super renomadas lá fora, e investiam no Brasil através dos fundos da Tarpon, e depois alguns desses investidores ficaram para Quebec, são inclusive co-investidores hoje, na GD Solar, da Odontoclinic, numa série de lugares. Então eu sempre frequentei muito essas escolas lá fora.
principalmente a parte de escola de negócio, que é quem fica tomando conta desse cash management, desses fundos, né? Então, eu percebi nos últimos 14 anos, visitando essa turma e olhando aqui o que a GV é e o que o INSPER é, você vê que a gente está para trás em muita coisa. E estou pegando as 2 melhores escolas de negócio do Brasil, porque são, você pode botar a Fundação Dom Cabral aí junto, mas só tem pós-graduação. Sem dúvida alguma, são as melhores escolas de negócio do Brasil. O que você começa a perceber é que lá fora existe uma tendência completamente diferente em 2 sentidos. Primeiro, na intersecção entre academia e mercado. Você vai no MIT, eu dou sempre esse exemplo porque eu visitei isso em loco. Você vai lá no prédio de engenharia aeronáutica do MIT e de física, tem um tubo de vento chamado Wright Brothers, que foram os caras que na cabeça dos americanos inventaram o avião, né? E você tem ali uma sala de aula, um laboratório e uma sala da Boeing, com engenheiros da Boeing trabalhando lado a lado com os alunos, né? Aqui no Brasil, você tem qualquer faculdade, você entra, é um prédio de faculdade. O máximo que tem de intersecção é um palestrante que vai lá a cada 6 meses para falar da vida dele, ou um logo patrocinado na sala de aula. Você fala, cadê a intersecção? É inexistente. Esse é um fator. O segundo fator a gente tem uma educação voltada, e isso é um pouco da programação que a gente tem de antigamente, voltada para você ser um bom executivo. Isso. Ser funcionário. Você forma um bom carreirista. Olha, vai trabalhar no Itaú, vai trabalhar no JP Morgan, vai trabalhar na Ambev, na Gol, na Natura. Vamos formar bons executivos. Então, quando a gente compara, por exemplo, o número de empreendedores que sai de uma Fundação Getúlio Vargas e do INSPER, você tem aí de 3% a 5%, varia turma para turma. Quando você vai para Stanford, esse número vai para 21%. Quando você vai para Babson, em Boston, esse número vai para 55%. Quando você vai para uma Caos Pilot na Dinamarca, esse número também vai para cima de 50%. E aqui no Brasil, você não tem uma faculdade que ensina o cara a empreender. Nenhuma sequer. Então, observando esse buraco no mercado, vindo do background empreendedor, que nós todos aqui, idealizadores da Link, temos, né? E você colocando os olhos, e não precisa ser uma lupa muito grande, para ver o quanto um vestibular, nos moldes que a gente tem desenhado hoje, é nocivo para a formação de um ser humano, que você pega o sujeito no primeiro ano do ensino médio e começa a botar ele para fazer simulado, e prova de Enem, e prova da GV, e prova do ITA, e questão X, questão tal, e sábado de manhã, e você tem que saber mitose e meiose, equação trigonométrica, equação polinomial, você tem que ler o Dom Casmurro, você tem que ler um livro que você não quer ler, você tem que ficar torcendo para a redação do Enem ser um tema que você não vai depender do cara que vai ler a redação se ele tem uma ideologia política voltada para um lado ou para outro lado. Então você tem que ficar se policiando para expressar suas vontades. A gente matou, através do nosso sistema de seleção para universidades, nós matamos, ou estamos matando aos poucos, a melhor parte da nossa juventude, por conta desse bicho chamado vestibular. Então, observando tudo isso, a gente falou, por que não fazer um negócio diferente? Meu Deus do céu, a gente não está fadado a ser assim. Então, criamos uma faculdade de 4 anos, com um curso, que é um curso de graduação de administração de empresas, regulamentado pelo MEC, porque a gente achava que deveria efetivamente dar um diploma para esse cara, mas que ensinasse o sujeito a virar dono de empresa, qualquer que seja o sonho dele. Se ele quiser ter um museu, uma academia de balé, uma gestora financeira ou uma concorrente da Ambev, para nós tanto faz. É quase que uma fábrica de sonhos. Então, a gente pegou uma folha em branco, literalmente, e desde um processo de seleção completamente diferente, acabou o primeiro vestibular que a Link teve, e a gente não chama nem de vestibular, estou chamando aqui para as pessoas que estão ouvindo fazerem minimamente uma imagem no cérebro. Fizemos um processo de seleção onde os candidatos foram escolhidos pelo Google, pela XP, pela Ambev e pela Stone, em conjunto com os nossos times de psicólogos aqui. Então, é assim, top, hein? Como que as pessoas se prepararam? Com a vida. Você veio resolver problema real. O diretor do Google entrou aqui e ofereceu um problema real para ser resolvido. Claro que exigiu matemática, claro. Claro que exigiu português, claro. Claro que exigiu inglês, claro. No entanto, exigiu também
controle emocional, relacionamento pessoal, empatia, comunicação oral, capacidade de resolver problemas e mais, dando para esse cara todas as ferramentas da vida comum. Eu não recolho Top. o celular dele, eu não recolho o caderno dele, eu não recolho o telefone para ele ligar para alguém. Não, filho, você vai resolver problema como a vida te permite que resolva. Você pode Entra no ligar Google. você pode ligar para quem você quiser, você pode dar um Google, você pode usar o WhatsApp, faz o que quiser. Porque se você me passar um problema para resolver agora, Luciano, de qual ordem seja, eu vou analisar primeiro se eu sei resolver sozinho. Se eu não sei, eu vou buscar ajuda. Ou através Isso da aí. tecnologia ou através de pessoas que eu conheço. Então, precisa ser uma simulação realística. A Link vem para mudar isso de forma completa. É pegar a transmissão do conhecimento e falar importante, importante. Mas a aplicação dele é ainda mais importante. Então, é para isso que a gente presta e nasce. E a primeira turma chega aqui, nesse prédio aqui que vocês estão vendo, no dia 3 de agosto. Top. É. Viu quantas pessoas no vestibular, nesse processo? 600 inscritos para 50 vagas. A gente teve uma relação 12 para 1. Pô, legal, hein? Muito legal. Cara, eu tô vendo isso porque eu tô vendo nascer e você falou que eu não vi idealizando, mas eu vi pelo menos já no meio desse processo, né? Mas ainda não tinha nada. Não tinha prédio, não tinha nada, né? E nasceu, né? Agora facilities, Luciano. Então, rapaz, olha que beleza. A gente tem essa facilidade. Eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos, agradecer. A gente não consegue responder as perguntas que a turma vai falando, mas eu acho que o propósito dessa live, principalmente, é um bate-papo informal. A gente quer também levar um pouco de conhecimento, mas de forma descontraída. A gente queria agradecer pra caramba o Álvaro, mas agradecer vocês todos aí, mais de 240, quase 250 pessoas que estão assistindo, e eu acho que isso é muito legal, porque a gente está, de novo, né, faz parte do nosso propósito em comum, né, Álvaro? Disseminar conhecimento. O que a gente quer é compartilhar conhecimento. E eu vou usar, então, esses últimos minutinhos aqui para falar um pouquinho, né, da novidade, né? Que tem a ver aí com... a gente vai fez um suspensezinho, mas a gente vai poder falar agora, inclusive o nome, né? O pessoal está me cobrando aqui. Pode falar, pode falar. Já que já está na hora, corta esse cara aí que ele fala demais. Não, a gente tá inaugurando um novo momento na nossa empresa, exatamente porque a gente entende que muita das coisas que você falou passaram pela nossa cabeça no sentido de como que nós vamos nos posicionar frente a essas necessidades. Nós trabalhamos numa atividade que hospital precisa, escola precisa, empresa precisa, escritório precisa, ou seja, a indústria, porque a gente cuida de infraestrutura. Dentro dessa infraestrutura tem instalações, e a gente cuida das instalações, a gente cuida do ambiente de trabalho, e no fundo, Álvaro, a gente cuida das pessoas que estão dentro desses ambientes, né? Então, o que mais para nós nos move é a gente cuidar melhor dessas pessoas que habitam o tal, a gente nem conseguiu falar muito, mas era o tal do user experience, né? Ou seja, o quanto a experiência do usuário em todos esses segmentos que eu falei é importante. Então, a gente está ampliando um pouco o nosso escopo. A gente está criando uma nova companhia, uma nova marca, né, um rebrand, a empresa vai chamar Aro, né? Ela tem um pouco a ver com a minha história, com a história do Álvaro, que a gente enfim, tem a ver com basquete, tem a ver com um monte de coisa, e o Aro é uma palavra que soa bem em vários idiomas, e a gente tem realmente uma vontade de crescer e realmente fazer melhor o que a gente faz para as pessoas em 2 aspectos. A gente ampliou o nosso escopo, além de facilities, entrando em toda a área de corporate real estate, que tem prédios, né, projetos e obras, a parte de infraestrutura, que já é um pouco que a gente fazia, revisão de processos e facilities, e a gente está inaugurando mais 2 negócios, 2 segmentos. O primeiro é tecnologia aplicada diretamente a facility e corporate real estate, ou seja, como que a gente coloca isso para colocar em prática, e o outro ajudar numa certificação que a gente tem agora, a ISO 41000, que é a certificação para Facility Management, né? Ou seja, quem quiser saber mais sobre isso, depois entra lá.
arocorp.com.br é o novo site, né? Então, quem ia para facilitybr.com.br agora vai para arocorp.com.br e lá a gente fala um pouquinho mais de tudo isso, né? Não quero tomar mais tempo, porque senão daqui a pouco eu não tenho o tempo. Álvaro, super obrigado. Valeu mesmo de você ter contribuído não só com o seu conhecimento, mas com tanta coisa inspiracional, que é um pouco do objetivo do nosso novo negócio também, inspirar as pessoas, que a gente possa, de verdade, levantar o astral e mandar tudo para frente, porque a gente tem muita coisa para construir esse mundo melhor, né? Ah, é isso aí. Você é um craque nisso, Luciano. Super entendedor desse assunto como um todo. Então, o mínimo que eu posso fazer aqui é te desejar